Eu sou Thaisa Martins, aqui do Rio de Janeiro. Eu comecei a dançar em 2013, mais ou menos. 2013. Eu conheci Rada em 2003, mas foi só depois que eu comecei a entrar mesmo no tribal. E a Rada foi uma pessoa, acho que foi a principal pessoa assim, a me incentivar a procurar a dança de forma profissional mesmo. Né? Na época eu trabalhava com informática, não tinha nada a ver com dança, assim, né? E eu comecei a dançar com a Rada, e aí ela falou, cara, corre atrás, se é isso que tu quer, se é isso que quer fazer. E aí eu fui correr atrás pelo caminho acadêmico, né? A gente sabe que não é o único caminho, mas é um dos caminhos de pesquisa, de se trabalhar com dança, né? E hoje eu sou formada pelo UFRJ, do curso de Teoria da Dança. Tenho uma especialização, né, em dança também pela FURB de Santa Catarina, em dança também, tenho também uma especialização em yoga e faço mestrado em arqueologia aqui no Museu Nacional, pesquisando dança também. Então, mas aqui eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre essa ideia de pesquisa de movimento, que eu vou trazer vou trazer uma ideia para vocês de ferramenta, né, para vocês pensarem um pouco o que vocês estão fazendo, seja no gótico, seja no dark, seja no próprio rock fusion, ou no tribal normal, ou na sua dança contemporânea, enfim. Essa ideia que eu quero trazer para vocês é realmente como estruturar uma pesquisa de movimento, um caminho para se estruturar. E aí eu vou trazer como contribuição a especialidade que eu tenho pela minha formação no UFRJ, que é dos tipos de análise de movimento, de pesquisa, e qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode ir conversando, enfim. Eu vou tentar falar em mais ou menos meia horinha, 40 minutos, para dar tempo de a gente ter esses 10, 15 minutos no final de conversa. Então, já vamos pular direto de cabeça na nossa investigação de hoje, né? Afinal de contas, o que eu estou entendendo como pesquisa de movimento? O que eu quero dizer com pesquisa de movimento, né? Eu estou entendendo pesquisa de movimento como um processo investigativo no qual busca-se encontrar caminhos e formas de movimentação para a criação em dança, seguindo uma estética pré-determinada ou não. No nosso caso, a gente está seguindo uma estética pré-determinada, a gente está pensando Dark Fusion aqui, hoje. A partir de ferramentas que nos auxiliam a estruturar a pesquisa. E aí, bem rapidamente, né, a ideia de um pensamento de pesquisa de movimento, de se estruturar teoricamente o fazer da dança, ocidentalmente, a gente tem essa grande origem no início do século XX, quando nós vamos ter diversos pensadores no exterior, principalmente, né, que na Europa, que vai estar pensando o movimento, pensando a dança, né? E aí, como grande referência, a gente tem Rudolf Laban, né, que vai ter a corêutica, o estudo da hermenêutica da Erfurt, a Rada também adora, né? O Laban, ele é muito importante porque, além dele trazer a ideia da pesquisa de movimento, de trazer esse lugar de emancipação da dança, enquanto uma arte independente da música, ele é um dos primeiros pensadores a propor a arte como um campo, a dança enquanto um campo independente na arte como um todo. Ele vai trazer ferramentas para a gente analisar o movimento. E aí essa construção de pensamento do Labaniana, né, ela vai influenciar uma onda gigante de pessoas, né, que vai estruturar essa produção de conhecimento no fazer da dança. E aí eu vou trazer para a gente conversar hoje uma pesquisadora chamada Helenita Saerp. A Helenita, ela é uma brasileira e por isso um dos motivos da minha escolha de trazer aqui, a Helenita foi uma professora da UFRJ do início do século também. Ela trabalhou, no início do século XX, né? Ela trabalhou na UFRJ muito cedo como professora de dança artística. E ela bebeu muito, ela foi muito no Laban, ela conheceu muito o trabalho do Laban, ela também trabalhou muito próximo, né? Ela fez alguns encontros, ela teve a oportunidade de estar junto também, por exemplo, da Isadora Duncan.
Então, ela foi uma mulher que influenciou muito o pensamento da dança brasileira enquanto um campo de conhecimento. E a Helenita, ela desenvolveu o que é uma teoria chamada Teoria Fundamentos na Dança, na qual ela se propõe a analisar a dança, independente da estética que a gente estiver falando, analisar ela a partir de parâmetros, no qual esses parâmetros servem como possibilidade de investigação de movimento. E é exatamente sobre essa teoria que a gente vai falar aqui, que eu vou falar aqui hoje para vocês, trazendo para o nosso tribal. E já peço licença porque vai ser bem rápido, né? Que são 30, 40 minutos. Essa aqui foi a base da minha formação de 4 anos no FRJ, mas eu estou tentando aqui resumir para que a gente possa trabalhar e pensar no movimento de vocês, né? Então, se vocês quiserem, pode tirar print dessa página. Eu vou passar para as meninas também o PowerPoint. Vocês podem pedir para elas podem passar. Eu também tenho algumas leituras adicionais, se vocês tiverem interesse também para indicar. E é o seguinte, né? A teoria da dança, pelo pensamento da Helenita, ela é dividida entre parâmetros. O que ela vai fazer? Ela vai chamar de parâmetros de dança como se elas fossem lentes para análise do movimento. É como se ela tivesse uma pessoa em movimento ali na frente, né? Imagina uma pessoa dançando, e ela coloca uma lente na qual ela vai focar num determinado parâmetro para analisar. Não que esses parâmetros não estejam acontecendo todos ao mesmo tempo, mas é como a gente desse um foco para analisar aquela coisa, o que está acontecendo ali naquele movimento. E aí é apenas, como está aqui, né, uma delimitação didática. O movimento está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí ela vai dividir em 5 parâmetros a análise do movimento: movimento, espaço, forma, tempo e dinâmica. E a gente vai olhar cada um deles agora. Cada um desses parâmetros ela vai definir agentes diversificadores, que são o quê? Dentro do parâmetro, nós teremos alguns módulos de possibilidade de análise que vai fazer o movimento ficar diferente, que vai fazer o tipo de movimento acontecer de forma alterada. Por isso que ela vai falar de agente diversificador, né? Ele faz essa mudança, ele tem a possibilidade de mudar, de diversificar o movimento. Então, no parâmetro movimento, ela vai definir três agentes diversificadores: o estado do movimento, os movimentos básicos e combinações. E aí, o que a gente está... Só para vocês terem uma ideia, né? O que a gente está falando aqui? No parâmetro movimento, a gente passa a analisar o corpo que está dançando a partir do referencial anatômico do corpo. Então, por exemplo, a gente vai começar a olhar as articulações. Então, por exemplo, a gente está fazendo o nosso arms ondulation. Estou aqui só dando um exemplo. Quais são as articulações envolvidas nesse movimento? A gente tem uma elevação do glenomeral, que ele vai puxar, subir lá no nosso... Enquanto ele desce simultâneo, eleva o nosso cotovelo e, em seguida, ele desce que puxa o punho. E aí, essa análise de movimento articular, por exemplo, que ela vai analisar no parâmetro movimento. E aí, a gente pode se perguntar, como fazer diferente? A partir do momento que eu sei que o arms ondulation acontece com elevação do ombro que puxa, que desce, puxa o cotovelo, que puxa o punho, existem outros caminhos que eu posso fazer? Né? Ela vai falar do parâmetro espaço, e aí quando a gente está olhando o espaço, ela está pensando a relação espacial em relação o espaço como um todo, né, onde nós estamos, em relação à posição corporal. Então a gente vai pensar em planos, a gente vai pensar em direções, plano frontal, plano horizontal, plano sagital. Então ela vai utilizar a ideia de nível, então nível alto, nível médio, nível baixo.
Parâmetro forma, a gente começa a analisar principalmente as linhas de movimento. Então, aqui no Arms Ondulation, a gente tem um trabalho de quê? De uma linha reta horizontal. Então, quando a gente faz um barrel turn, a gente traz uma linha arredondada, sinuosa. E aí você tem como trabalhar esse tipo de análise, por exemplo, a gente vai olhar mais à frente isso com mais cuidado, mas só para vocês assim já terem um vislumbre, né, do que é. A gente tem ainda o parâmetro tempo, que a gente no tribal brinca muito, né, com o tempo. A gente trabalhar com tanto o andamento, que seria o pulso, quanto o ritmo mais acelerado, mais lento. Então, no mesmo pulso, eu faço uma coisa mais acelerada, eu faço uma coisa mais lenta. E o parâmetro dinâmica, que é o meu parâmetro favorito, que seria a manipulação energética do corpo. Como que nós manipulamos a energia física, e aqui eu estou falando uma energia realmente que está relacionada ao tônus muscular, relacionada ao lugar da onde a condução energética do corpo passa para o processo expressivo, né? Então, aqui a gente vai ter diversos agentes, e aí, por exemplo, um que eu gosto bastante é o lugar de entrada da força, para questão de análise, né? Então, a entrada da força vai pensar por onde inicia o movimento, a pergunta que ela faz. Então, o mesmo arm ondulation que a gente está vendo aqui, aonde que foi o momento inicial que esse arms ondulation começou? Da onde que a energia começa? A gente pode pensar, é do ombro. Mas, na verdade, quando a gente começa a analisar, a gente vê que a energia inicial do arms ondulation acontece lá na escápula. A energia entra, a escápula sobe, que empurra o ombro, e todo esse trajetório, todo esse caminho que a energia faz muscular, a gente tem também o parâmetro o diversificador, né, ali, né, passagem da força, tudo isso você pode analisar no seu movimento. Então, indo bem detalhado, um pouquinho mais detalhado, um por um. No parâmetro movimento, como eu disse, né, a gente vai pensar com base nos estudos de anatomia e cinesiologia, as possibilidades mecânicas e motoras do corpo humano. Isso, é onde colocamos a atenção. E aí, como eu botei ali, né, os agentes diversificadores do movimento, o estado do movimento, os movimentos básicos e combinações. E aí, como é que seria uma pesquisa de movimento baseada no parâmetro movimento proposto pela Helenita para o tribal, né? Então, se a gente poderia pegar especificamente um movimento já pré-concebido, por exemplo, o arms ondulation, e começar a analisar todas essas articulações, como eu falei, né? Articulação do cotovelo, punho e ombro. E pensar, eu estou fazendo uma pesquisa de Dark Fusion. O que eu consigo pensar, trabalhar no meu corpo, essas articulações no Arms Ondulation, para que ele passe essa energia, para que ele esteja fazendo parte de uma estética dark, por exemplo. O que eu faço com o meu redondo de peito? O que eu posso trabalhar no lugar de combinação desse redondo simultaneamente com alguma outra coisa do meu corpo, como, por exemplo, meu ombro, para fazer esse movimento da dança do ventre, né, toda bonitinha, virar uma coisa puxada para essa energia que eu quero passar. Simplesmente analisando as articulações do movimento. Então, você vai para frente do seu espelho, né, e foca na análise das suas articulações, pensando possibilidades de trabalho pelo parâmetro movimento. E aí o parâmetro espaço e o parâmetro forma, eles são parâmetros que eles são muito próximos, uma vez que a forma se dá no espaço totalmente. E aqui eu penso muito na Radha, no trabalho da Radha, porque a Radha é uma pessoa que ela trabalha muito esse trabalho das linhas,
né? A gente tem muito aquelas poses dela que você consegue ver do topo da cabeça até o calcanhar, ela fazendo essas linhas diagonais, né? Ela brinca muito com isso, viu? Ela confirmando aí. Ela brinca muito com isso. O próprio pensamento de a gente desenvolver um trabalho de Dark Fusion, né? Que é a nossa proposta aqui de refletir sobre, quando a gente analisa o parâmetro espaço, como nós trabalhamos bastante com o nível médio e o nível mais baixo, em detrimento, por exemplo, em oposição da dança do ventre, que está toda aqui em cima. O ATS está todo no nível alto, né? A gente, inclusive, fica lá na meia ponta, o peito vai lá em cima, os braços enormes para você crescer. Nível altíssimo. Quanto mais alto, melhor. Né? Quanto maior. Um trabalho de plano bem frontal o ATS tem, né? A gente tem todo aquele trabalho de postura para estar num plano, trazendo essa questão do frontal, expandindo o nosso trabalho nesse plano frontal, apesar dessa rotação sagital, né? Nesse plano aqui em cima. E no Dark, né? O Dark, trazendo de novo a Radha como exemplo, né? Principalmente a questão do corvo, porque o corvo, a pesquisa de movimento da Radha, eu acompanhei desde o começo, lá do embrião, né? Desse desenvolvimento dela. Quando ela analisou o corvo, Radha, qualquer coisa, você me corrige. Aquela pose dela que é muito forte, sempre tem, né? A pose do corvo, com o braço bem aqui em cima, o tronco bem arqueado, o rosto para frente. Então, como que você tem esse trabalho de nível que você pode incluir dentro da sua pesquisa, da sua criação de dança, para encontrar uma estética pessoal sua dentro do Dark? Né? A minha grande crítica e a minha vontade de trazer essa conversa para vocês é que a gente estava até conversando isso na palestra de estética, né, com a Isa, como, principalmente nos dias de hoje, o sinônimo de uma dança Dark Fusion é enfiar um negócio de sangue fake, enfiar uma roupa preta e uma música dark e você dança aquilo, né? E só que a pesquisa de movimento para dança enquanto um campo, ela se dá pelo movimento, ela não se dá pelos acessórios, pela roupa, pela música, porque a dança, ela é um campo inteiro sozinho. Você pode ser dark, você, na minha percepção, é mais legal ainda quando você vê que a estética dark está sendo atribuída, está sendo desenvolvida no movimento. Então, meu amor, você pode ver uma pessoa dançando toda de branco com uma música da Anitta, que se ela tiver um desenvolvimento corporal, uma pesquisa de movimento dark, ela vai fazer a Girl from Rio de Janeiro, sabe? Você vai encontrar a estética do movimento dark ali. E isso que é, para mim, a cereja do bolo, né? Então aqui a gente pensou essas ideias, né? Como que eu vou desenvolver uma pesquisa dark, né? Como que eu vou trazer para a pergunta através do espaço, por exemplo, né? Espaço ou forma, as minhas linhas, trabalhando forma, né? Que linhas me trazem o lugar do dark? E aí a gente pensa muito, por exemplo, esse lugar do cotovelo, esse lugar do peito que ele pode mais para dentro. A gente pode trabalhar com linhas mais côncavas na nossa pesquisa de movimento, que é permitido. O Dark traz essa essência, né? Pesquisa de tempo, e aí a gente entra total na, na, na polêmica que é o tribal, né? Por vir de uma origem de música, de danças orientais, com muitas aspas, né? Da dança do ventre, do próprio ATS, enfim. A gente tem uma ideia muito equivocada de que a dança ela é subordinada à música, de que eu preciso ter a música para dançar, né? Quando a gente está falando isso de campo, né, de dança, isso é uma blasfêmia. E o que une, né, a teoria do Laban, e que vai ser seguida por todos, né, a linhagem de pesquisadores de dança depois disso, é o lugar do ritmo. Porque o Laban vai defender que é o ritmo que é um parente, é um parâmetro que eu tenho tanto na dança quanto na música.
os dois têm a influência do ritmo no fazer. Então, acaba que fica muito fácil de ter uma conversa entre esses dois campos. E como nós temos uma sociedade ocidental na qual o corpo foi totalmente legada por um pensamento platônico, cartesiano, judaico-cristão, a dança ela entra como uma arte inferior à música, porque a música ela eleva, né? A música te leva para cima, você tem é um instrumento. Eles conseguem apagar o corpo, embora não haja música sem corpo, né? Não há música, não adianta que não vai ter instrumento que toque sozinho, né? Então, o corpo ele também está ali presente, só que a matéria-prima da dança é o corpo. Por esse fato, a gente acaba sendo subordinado ao fazer da música através do ritmo. Então, como pesquisar o tribal através do ritmo, o dark fusion através do ritmo? E observem que eu não estou falando pesquisar através de uma música de dark. Eu estou falando colocar um metrônomo, tec, tec, trazer um pulso e através desse pulso trabalhar só os tipos de movimento que eu vou fazendo e aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando, e eu permanecer em encontrar uma estética dark nisso. E aí sim, trazer a música como mais uma possibilidade de diversificação do movimento. Né? Então, é mais uma possibilidade da gente potencializar o nosso fazer, né? E aqui eu trago essa definição, né? A relação entre o silêncio e a existência, permanência e impermanência. Né? A gente não esquecer que existe esse lugar da pausa, do potencial, do estado potencial que a gente vai falar na dinâmica, né? O parâmetro dinâmica, como eu falei, eu tô indo muito rápido, gente, desculpa, é porque eu realmente quero conseguir conversar com vocês. O último parâmetro, que é o parâmetro dinâmica que eu trago para a gente refletir, é esse lugar de manipulação energética. E aí tem um autor que eu, assim, super indico para vocês darem uma olhada, chamado Eugênio Barba. Ele foi um pesquisador da antropologia do teatro, na verdade, né? E ele vai falar muito sobre esse lugar expressivo. O trabalho da dinâmica e no Laban vai ser equivalente ao effort, ao esforço. Vai pensar esse lugar dessa manipulação energética. E é aí que o Dark Fusion, para mim, ele tem assim, uma potência muito gigantesca de trabalho, porque a gente está pensando essas energias. E tem uma coisa que o tribal normal, a dança do ventre e tal, a gente manipula muitas energias de explosão e manutenção de movimento, né? Então, fazendo movimentos de estímulo, por exemplo, numa manutenção energética e umas explosões no pump. Pá, 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 pá. Isso é bem um tribal clássico, né? Ou dança do ventre clássica. O dark, ele tem uma essência de contenção de energia e liberação contínua e extremamente pontual. Existe esse lugar do alargamento, né? E que a gente pode observar nas dançarinas, por exemplo, Rada, a própria, eu vou trazer aqui para a gente ver um pouquinho a Ariela também como exemplo, como que essa condução de energia, por onde a energia está passando, ela é esgarçada, ela tem uma condução tensa, que traz uma certa graciosidade, né? Ela tem uma graciosidade, mas ao mesmo tempo você vê que é uma energia extremamente conduzida, diferente, por exemplo, da dança do ventre, né? Como é uma coisa que tá ali, tá mantendo, ela é contínua, né? Essa é a minha percepção, principalmente dos trabalhos do pessoal do Dark, né? E aí, como que nós, réis mortais, no nosso quartinho de ensaio, né, de frente para o espelho, a gente pode trabalhar isso, né? Nesse pensamento do parâmetro dinâmica, a gente está pensando muito, né, como eu coloco aqui, né, manipulação energética e trabalho com as forças internas e externas do corpo. E quando eu estou falando, mais uma vez, né, que eu falo de força, eu estou falando de energia,
Eu não estou falando de nada místico, nada etéreo. Não que não possa trabalhar também, lógico que pode, mas aqui eu estou falando de energia física do corpo. Então, a gente está falando de contração, por exemplo. Não sei se vocês conseguem ver o que é a diferença de eu fazer um arms ondulation contraindo todos os músculos do meu braço. Vocês veem que a gente começa a tremer, e não é um tremido forçado, é um tremido que acontece pelo excesso de esforço muscular, e ele todo solto, todo leve. A consequência de um processo de contração e relaxamento, por exemplo. E como que isso traz cenicamente uma expressividade diferenciada para o movimento. E eu, por exemplo, para o Dark Fusion, eu gosto muito de pensar nesse lugar de contração e relaxamento muscular. Gosto assim, porque a contração muscular, ela traz uma sobrecarga de energia que quando a gente solta, parece que a gente vira uma pluma. E a galera do hip hop também trabalha muito isso, né? Das danças urbanas. Também gosta, né? Desse lugar da contração como uma potencialização de movimento. Só que cansa, viu? Cansa. Eu já tô aqui inventando com você, tô aqui cansada. E um outro ponto interessante da gente refletir aqui na dinâmica é a ideia do peso. A reflexão de onde encontra-se o peso do seu corpo durante os seus deslocamentos, durante o seu fazer, a sua pesquisa, né, o seu trabalho. Então, você está com peso nas duas pernas, você está com os pesos uma perna só, você está com peso mais para trás. Como que você brinca com essas possibilidades de organização do corpo para esse trabalho expressivo, né? Então, ao invés do nosso padrão modus operandi normal, vamos coreografar uma dança tribal de Dark Fusion. Eu vou lá, escolho a minha música, eu quero dançar essa música. Aí eu pego a música, vou lá, aí aqui eu vou fazer 3 times, 4 ondulantes, um body roll para cima, arms ondulation, abriu. Ao invés da gente fazer por esse processo de criação, a pesquisa do movimento nos traz a possibilidade de perguntar primeiro para o corpo, para depois levar para a música. Aí eu quero trazer, né, 2 referências para vocês, bem rapidinho, que vai dar tempo. Eu separei a Rada para a gente dar uma olhada no trabalho dela e a Ariela, com coisas bem pontuais e bem rapidinhas. Deixa eu carregar aqui. A internet vai ajudar, eu tenho certeza. Se não der, depois eu passo o vídeo para vocês. Fica ruim, tá, gente? Eu marquei 10 segundos. Observem, deixa eu dar Observem, principalmente nesse foco aqui que eu estou trazendo para vocês, o trabalho espacial que a Rada está fazendo. Observa as linhas que ela vai desenvolver, tanto as linhas quanto os níveis que ela vai trabalhar. Ficou sem som, né? Mas não tem problema. Tá travando, né, gente? Deixa eu... Vamos ter fé que vai. Agora, olha como ela vai lá atrás, desce a perna, volta, sobe. Ela fica o tempo inteiro, eu marquei só esses 10 segundos. Ela fica o tempo inteiro nesse trabalho de nível para um lado, nível para o outro. E prestem atenção de uma coisa também. O trabalho de nível que ela desenvolve não é apenas dos membros inferiores. Ela não está só descendo em relação às pernas, né? O corpo como um todo, mas os próprios braços dela, eles flutuam no nível baixo, no nível médio, dificilmente ela vem para um braço no nível alto. Então, como que isso, agora, esse desenho que ela faz,
como que isso é uma característica muito forte desse trabalho de desenvolvimento dela. E é o tipo de coisa que, nossa, eu vou copiar a Radha. Não se trata de copiar a Radha, mas se trata da gente começar a investigar as pioneiras, pesquisar as mulheres que estão aqui fazendo esse trabalho de pesquisa de movimento há bastante tempo, identificar que caminhos que a gente pode seguir inspiradas, né, nesses tipos de movimento. Não é copiar, né, exatamente, mas como que a gente se inspira nesses trabalhos, né? E aí a outra que eu tenho que trazer, né, a Ariela, que é a grande coisa, e aí eu vou pedir para vocês observarem o trabalho de braços que ela vai fazer, e mesmo sem som, eu não entendi por que não veio o som, eu botei até um negócio para ir com som, mas tudo bem. Eu já sei porque tá sem som, é porque tá no mudo. Ai, que burra, mas não tem problema. Eu mutei por causa do microfone. Desculpa, gente, mas é isso mesmo. Observem uma coisa, principalmente no trabalho de braço dela, o poder expressivo que esses braços vão trazer. Eu já vou dar a dica, porque sem a música pode ser que fique um pouco mais complicado. Como vocês conseguem ver ela preparando o feitiço, ela sendo enforcada, conversando, passando a mensagem, porque a música ela canta, ela faz o que a música está cantando. Como que ela faz isso sem precisar ter o pote de poção, sem precisar fazer mímica, ela passa a história da música numa pesquisa de movimento. Observem. Deixa eu ver se eu tirar. Oi, Flor, foi de propósito. Peraí, por causa do... Pronto. Eu vou botar de novo para vocês verem. Só mais uma. Agora eu vou comentar. Esse é o nosso último slide já, gente. Ela vem trazendo os membros, né? Numa abdução, faz uma flexão trazendo pela parte do corpo. Então a gente sabe que ela tem uma coisa do mostrar. E é essa parte da poção que eu falei. Como que ela claramente traz esse lugar da poção, essa mensagem, sem precisar estar com pote, sem precisar estar com nada. Isso é pesquisa de movimento, entende? É isso que é a grande coisa, o borogodó, que é um borogodó que só ela tem. E que todas nós temos o nosso próprio borogodó. Sabe? É essa parte que ela vai falar e levar a mensagem para fora. Que pode ser feita de várias formas, né? E ela traz o pescoço, desce para todo o corpo. Então, assim, ela não perde em lugar nenhum a estética do tribal, mas ela está o tempo inteiro num lugar de pesquisa de movimento muito próprio, né? E, gente, é isso. Deixa eu parar aqui a apresentação. A gente tem a ideia de que quando a gente vai... eu vou ser profissional de dança, né? E a gente... Ser profissional de dança é ter uma instrumentalização que vai te habilitar a fazer esse tipo de investigação de movimento. Não necessariamente a helenita, não necessariamente o Laban. E vocês veem que não é só o Dark, né? Não é só para o Dark, é para a dança como um todo, que você tiver interesse de investigação.
Eu gosto muito, assim, uma dica para vocês, assim, eu amo fazer análise de vídeo, assim, né, que eu chamo de apreciação coreográfica. Pegar as artistas que eu gosto de muito, assim, e que às vezes eu não sei nem por que eu gosto tanto, e apreciando as obras que elas têm, as coreografias, partindo dessas organizações, né? Então eu vou, o que ela está explorando de movimento, pelo parâmetro movimento, né? O que ela está explorando pelo espaço, pela forma, quais são as dinâmicas energéticas que ela está fazendo? Tem alguma coisa diferente? No intuito real de tentar entender o que esteticamente está me chamando, né? Eu gosto bastante de fazer isso, é uma super dica assim também. E os nossos próprios trabalhos, pegar os nossos trabalhos antigos, né? Achar os nossos caminhos comuns, a gente ter a capacidade até de olhar os nossos alunos e identificar aonde que está faltando, né? Eu acho que essa ferramenta, ela também tem esse lugar, assim. Essas ferramentas como um todo, tá? O Laban é muito parecido, só que aqui a gente está falando muito de um lugar de experimentação para a construção, né? Para a criação em dança. Mas, enquanto professor, você dominar um tipo de ferramenta própria do campo da dança, então, entender que essas ferramentas, elas são próprias da dança. E elas são apropriadas e desenvolvidas para o estudo e o desenvolvimento do fazer da dança. Não é uma coisa que vem importada de outros campos, como a maioria das nossas teorias do campo da faculdade de dança, né? A gente importa muita coisa. E como que você, enquanto professor, mesmo sem o interesse de estar desenvolvendo um trabalho cênico seu, você ser capaz de olhar para o seu aluno e falar, cara, eu vou trabalhar nele o trabalho motor a partir das articulações, porque eu estou enxergando que ele não está sendo capaz de fazer a dissociação, por exemplo, de membros superiores e membros inferiores no tribal, e aí você encontrar este caminho para trabalhar a pessoa, isso assim, não tem preço, assim, né? Eu acho que é por isso que quanto mais a gente se instrumentaliza, mais, e não adianta, não é ler um livro de anatomia que vai te dar essa informação, né? É você realmente ter uma instrumentalização própria do campo.